Convido toda a igreja para se colocar em pé, em sinal de reverência à palavra do nosso Deus. Nós leremos o texto que servirá de base para a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nesta manhã. Abramos a palavra do Senhor. O texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23. A palavra de Deus assim nos diz. Eu peço a todos que com atenção acompanhem a leitura que faremos da santa palavra do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado, nós te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra, que será exposta agora pelo teu servo, penetre profundamente em nossos corações. Queremos pregar acerca deste tema tão fundamental, tão importante para o nosso crescimento espiritual e para a nossa advertência, ó Deus, para que possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, como assim vai dizer o profeta Isaías. Nós te pedimos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Pedimos-te todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Falaremos nesta manhã sobre o seguinte assunto, sobre o seguinte tema: marcas notórias de um falso profeta. Mas pode soar estranho o pastor falar de falso profeta numa igreja evangélica tradicional, histórica, que tem uma doutrina, que tem uma declaração doutrinária, que é a declaração doutrinária da nossa convenção. Sim, eu acho importante falar sobre este tema. Sabe por quê? Porque os falsos profetas entram na nossa casa com muita facilidade, sem nós percebermos. Os falsos profetas estão aí, de plantão, querendo entrar nas nossas vidas e entram, sem nós percebermos. Basta ligar a televisão, basta ligar a internet, conectarmos com a internet, com o YouTube, basta ligarmos o rádio. A maioria dos falsos profetas se valem dos meios de comunicação, dos mais diversos, para conseguirem
alcançar as cabeças, as mentes, os espíritos, as almas, as vidas das pessoas e torná-las seus seguidores. O falso profeta não prega Cristo, ele prega acerca de si mesmo, ele exalta o seu ego, e tudo que ele faz em causa própria, em proveito próprio. Não há nada de novo debaixo do céu de que existem pessoas que vivem de aparência de piedade espiritual, mas que escondem uma falsa espiritualidade e uma espiritualidade anticristã. Vejam bem o que nós colocamos aqui. Existem pessoas que se apresentam a cada um de nós, que vivem de aparência de piedade espiritual, mas que escondem uma falsa espiritualidade e anticristã. Já aqui, nesta nossa argumentação, já percebemos que o falso profeta se apresenta com muita piedade, com aparência de piedade, utiliza uma linguagem bíblica, se vale da palavra de Deus, se vale até mesmo em termos aparentes, disfarçados da teologia cristã clássica, mas utiliza tudo em proveito próprio. Ele é o anticristo, ou se não é o anticristo, porque o debate apocalíptico, escatológico, a respeito do anticristo, ainda é um debate em discussão, ainda está em processo. Não sabemos propriamente quem é o anticristo, mas podemos com certeza dizer que o falso profeta é uma expressão, é um instrumento do anticristo nas nossas igrejas. Estas pessoas dizem sempre palavras doces em seus discursos e pregações, e até mesmo muito convincentes, e que na maioria das vezes seduzem grandes multidões, até mesmo de crentes bem sinceros, no entanto, crentes despreparados. Esta é uma grande verdade. O falso profeta consegue arrebanhar para si, agregar para si crentes sinceros, pessoas que adentram os nossos santuários, buscando sentido para as suas vidas, buscando Deus, com sede de Deus, com sede de vida, mas o falso profeta, pelo fato de ser falso profeta, ele consegue seduzir estas pessoas com palavras doces em seus discursos e pregações. Palavras piedosas, palavras bem articuladas, palavras benditas, com boa oratória, utilizando, como eu disse aqui, uma boa teologia disfarçada, mas o objetivo dele não é criar devotos de Cristo, não é criar servos de Cristo, não é levar a mensagem da sã doutrina para trazer santificação à vida das pessoas, mas ele faz tudo em prol de si mesmo. Por isso, o falso profeta, ele consegue seduzir e trazer para si crentes despreparados, crentes que não conhecem a sã doutrina, não conhecem a Bíblia, não têm interesse em conhecê-la adequadamente, são presas fáceis dos falsos profetas. Na pregação pública de Jesus, em seu Sermão da Montanha, ele adverte seriamente sobre o perigo dos falsos profetas, dizendo enfaticamente: cuidado com os falsos profetas. É o que nos diz o versículo 15, na nova versão internacional. Em outra versão, que é a versão de João Ferreira de Almeida, revisada, ele diz assim: guardai-vos dos falsos profetas. Ou seja, nós precisamos nos guardar dos falsos profetas, nos proteger dos falsos profetas, para que possamos ser os instrumentos
do poder do Espírito para protegermos a igreja desses falsos profetas. Devido à necessidade urgente de reconhecermos o falso profeta para protegermos a igreja de Cristo de sua malícia e de sua corrupção, quais são as marcas mais notórias de um falso profeta de acordo com o ensino de Jesus nesta passagem bíblica? Vamos ver o que a Sagrada Escritura tem a nos dizer sobre quem é o falso profeta e como podemos identificá-lo. A primeira marca notória de um falso profeta é que ele tem aparência enganosa. É o que nos diz o versículo 15 desta passagem bíblica, que assim diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus já faz menção de que ele existe e de que nós devemos ter cuidado dele. Acautelai-vos. Sede, como dizem os escoteiros, sejam bem alertas, estejam antenados no tocante à presença terrível, à presença devastadora, à presença nefasta do falso profeta. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Em outras versões, lobos devastadores. É a mesma coisa. O falso profeta nunca se apresenta como herege ou inimigo da fé, mas como um homem humilde, ou seja, como um humilde servo de Deus. Uma humildade, evidentemente, aparente. Ele não se apresenta como herege, porque ele sabe articular bem o seu discurso teológico, o seu discurso filosófico, o seu discurso religioso. Ele se vale da Bíblia, distorce o texto em proveito próprio. Ele se veste sempre como se fosse uma ovelha mansa e terna. Normalmente, o falso profeta exagera na mansidão. É uma mansidão forçada, é uma ternura forçada. É aquele homem que você percebe que ele está forçando o fato de ser uma pessoa mansa, terna, fala calminho, não se exalta. Parece um semideus. É uma característica do falso profeta. Mas por detrás da veste de ovelha esconde-se a alma de um lobo faminto, pronto para devorar sua presa e saciar a sua fome voraz e egoísta. Portanto, ele se disfarça de ovelha, mas ele é um lobo. É mais do que um lobo, é um leão, pronto para devorar, faminto, querendo saciar apenas a sua fome, apenas aquilo que ele deseja para o seu coração, que é o poder que ele quer usufruir e obter sobre as pessoas. A arma do falso profeta é sempre o disfarce, a fantasia. Às vezes ele se apresenta fantasiosamente. Como disse o apóstolo Paulo, que o diabo se manifesta na nossa vida para que possamos gostar dele, para que possamos admirá-lo, ele se apresenta como um anjo de luz. Portanto, fantasiosamente, ele se apresenta sempre com uma máscara. Ele não é aquilo que ele apresenta ser acerca de si mesmo, diante de nós, diante da igreja, diante dos outros. O falso profeta cita as Sagradas Escrituras, mas sempre distorcendo o texto em proveito próprio. Os seus erros teológicos nunca são aparentes. Ele fala tão bem, discursa tão bem, é inteligente, mas não tem a sabedoria de Deus, usa mal a sua inteligência, o seu discurso teológico parece perfeito. No entanto,
os seus erros teológicos são propositais e, por esta razão, são detectáveis. São propositais. Ele erra com um propósito específico, que é ganhar a confiança das pessoas, ou seja, tudo ele faz em proveito próprio, principalmente do seu ego, na alimentação ou na realimentação do seu ego e tendo em vista o seu bolso, a sua conta bancária. Meus irmãos, eu tenho visto coisas terríveis no meio evangélico. Há igrejas, por exemplo, que hoje se dizem batistas, mas estão cobrando taxa de batismo. Tem área VIP. Aquela área bem específica para gente famosa. Os Neymares da vida, né? Os políticos da vida, os artistas da vida, eles não podem se misturar com os outros, porque deles o dízimo é dado em grande quantidade e enche o bolso, para encher o bolso do falso profeta. Há igrejas que têm cartão de crédito para membros. Além disso, além de ser um absurdo, é uma discriminação, que quem não é crente não tem cartão de crédito. Mas aquele crédito cobra-se os juros. Há uma agiotagem ali. E a agiotagem é pecado, isso é claro. Mas as pessoas procuram o falso profeta porque ele diz aquilo que elas querem ouvir. É o que nós estudamos hoje na nossa escola bíblica dominical. O falso profeta não confronta ninguém com o pecado. Ele quer agradar as pessoas. Ele quer fazer com que o seu sermão se torne um sermão motivacional, que não é nem um sermão, um discurso motivacional. O discurso motivacional é bom no seu devido lugar. Nós precisamos disso também. Mas aparentemente, o sermão do falso profeta é um discurso aparente motivacional. O falso profeta parece inofensivo, mas a sua intenção é a destruição. O falso profeta fala algumas verdades, porque ele é bem esperto. Ele sabe o que ele está falando. Então ele diz algumas verdades. Por exemplo, o falso profeta diz que Jesus é o Salvador. O falso profeta diz que Jesus há de vir um dia. Ele diz algumas verdades, mas a sua intenção é a mentira e o engano. Há uma máxima que eu gosto muito de um teólogo cristão reformado do século XVII, Thomas Brooks, onde ele descreve muito bem a farsa do falso profeta. Disse Thomas Brooks em uma de suas obras: a mentira mais perigosa de um falso servo é aquela que se parece muito com a verdade. Olha o perigo, meus irmãos, que nós estamos correndo. Ele apresenta a sua ideia, apresenta a sua mensagem, apresenta o seu tema, que é uma mentira, é uma farsa, mas ela está disfarçada de verdade. Ela se parece com a verdade, mas não é a verdade. Ele não tem nenhuma intenção de dizer a verdade de Deus, de pregar a sã doutrina em sua mais pura essência, tal como ela é. Por esta razão, que tenhamos muito cuidado da sedução dos falsos profetas, dos falsos mestres, pregadores, enganadores de plantão. Eles estão sempre alertas, eles não perdem tempo. Estão sempre de plantão. Estão sempre de olho em suas presas, que facilmente surgem no caminho de nossas vidas, a fim de nos tornarem suas presas. Na nossa caminhada, eles vão surgir com muito mais constância do que os verdadeiros profetas. E nós temos que ter muito cuidado com isso.
Por isso Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, porque se apresentam diante de vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Na época de Jesus, muitos escribas, fariseus, rabinos da época, sacerdotes, sumos sacerdotes, saduceus, Jesus os acusava como falsos profetas. Não que o sacerdócio, o fariseu e o farisaísmo fossem coisas ruins, não. Criou-se um preconceito muito grande em nossas igrejas sobre o fariseu. Por exemplo, José de Arimateia era fariseu. Nicodemos era fariseu. E José de Arimateia, bondosamente, generosamente, pegou o corpo de Jesus e sepultou, pagou todas as despesas do sepultamento, e era um fariseu. Então, o fariseu em si não era uma coisa ruim, mas muitos fariseus distorciam as Escrituras e por isso foram denominados por Jesus e por João Batista como raça de víboras e como hipócritas. Portanto, nós temos que nos preparar no conhecimento da palavra, em conhecimento sério, conhecimento sólido, para que possamos proteger a igreja do Senhor da malícia e da corrupção do falso profeta. Uma outra marca do falso profeta, notória de um falso profeta, segundo esta passagem bíblica do Sermão da Montanha, na qual Jesus adverte os seus discípulos sobre o perigo dos falsos profetas, é que o falso profeta produz frutos devastadores na vida das pessoas. É o que nos mostram os versículos 16, a parte A, o verso 17, o verso 19 e o verso 20, que assim dizem-nos. Verso 16, a parte A: pelos seus frutos os conhecereis. Pelas atitudes do falso profeta, ele pode enganar a muitos, mas não engana por muito tempo. A verdade sempre prevalece. Versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Agora, versículo 17: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Portanto, os frutos são as atitudes do falso profeta e o estrago que ele vai fazer na vida da pessoa, na posteridade. Nunca o estrago que ele faz é imediato, é posterior, porque depois que a pessoa se torna presa do falso profeta, ela não percebe, porque ele seduz, o estrago ela vai perceber depois. Bem depois. Daí o perigo, daí o cuidado extremo que temos que ter com o falso profeta. Versículo 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Jesus ensina nestes versículos que a natureza de um falso profeta é revelada sempre publicamente pelas suas obras e pelas suas ações, principalmente pelo que estas obras produzem com notoriedade. E agora vamos listar algumas obras infrutíferas, devastadoras do falso profeta. A primeira delas, eu aqui pontuei algumas delas. O falso profeta é capaz, hipocritamente, de produzir corrupção moral em favor de seu ego. Ele não está se importando se você vai se corromper moralmente ou espiritualmente. Ele pensa no seu ego. Ele é egocêntrico, extremamente narcisista. Ele produz hipocritamente, disfarçadamente, com aquele discurso bem articulado, corrupção moral na pessoa.
Por exemplo, quando ele fala de prosperidade, o crente tem que ser próximo. A prosperidade é um sinal da bênção do crente na vida da pessoa. A pessoa está trabalhando no emprego, não consegue prosperar, mas o falso profeta, que se apresentou como pastor, disse que a prosperidade é um sinal da bênção de Deus na sua vida, é bíblica, e ele sempre se vale de exemplos fora de contexto. É Salomão, né? São os reis de Israel. Ele nunca fala do jovem de qualidade, que se apresentou a Jesus e disse: mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele, olhando para ele: você conhece toda a lei? Conheço toda a lei, mas falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. Aí sim você terá um tesouro no céu. E o jovem sai da presença de Jesus tristemente. Aquele jovem, pelo menos, se viu impactado por Jesus. Mas se fosse uma pessoa com sede de sentido para a sua vida, e ouvindo o falso profeta de que a prosperidade dá sentido à sua vida, ele sairia da presença de Jesus alegre, porque ele possuía muitas propriedades, mas Jesus o confrontou com o seu pecado. Então, o falso profeta é capaz de produzir hipocritamente corrupção moral em favor do seu ego. Ele não pensa em ninguém, pensa em si mesmo. Um outro sinal é que o falso profeta é vaidoso por dentro, mas as suas atitudes disfarçam-se de piedade excessiva e sempre exagerada, como eu falei aqui no início. Eu não sou muito assim conectado a pessoas muito assim: minha vida é uma maravilha, minha vida não tem problemas, Deus me dá tudo, né? Eu tenho tudo que eu preciso, né? Eu faço uma oração, Deus me responde na hora. Isso aí, esse tipo de discurso não cabe, não é bíblico. Essa coisa que tudo que você fala, Deus te atende. Então você, por exemplo, Cristo, quando estava no Getsemane, sofrendo, disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Deus meu, por que me desamparaste? O falso profeta, ele diz que a sua vida como cristã, a sua vida espiritual, ela vai se dar, ela vai se desdobrar quando a vitória, né, a bênção, né, o ele estar por cima sempre vai ser uma realidade na sua mente. O falso profeta está sempre bradando: glória a Deus, glória a Deus, Senhor, Senhor. E sempre fala em voz alta para todo mundo ouvir. Eu me lembro de um rapaz que ele disse assim para mim: pastor, a minha vontade é andar com a Bíblia o tempo todo assim no alto, para todo mundo ver que eu sou crente. 2 semanas depois, ele foi descoberto deitando com a sua sogra. Pastor, eu tenho que andar com a Bíblia assim, para todo mundo ver que eu crente. 2 semanas depois, exatamente 2 semanas depois, isso foi lá na cidade de Casimiro de Abreu. Descobriram que ele deitava com a sogra. Depois ele foi excluído da igreja, desligado da igreja. Depois de muito tempo é que ele voltou. O falso profeta é sempre assim. Se apresenta como o crentão, desculpe a expressão, o bom moço. Ele não é humilde. Ele não olha para si mesmo e diz: Senhor, eu sou um pecador. Ele é como um fariseu da parábola do fariseu e do publicano. Não é como um publicano: Senhor, tenha piedade de mim, que sou pecador.
eu quero melhorar, mas só posso melhorar através da ação do teu Espírito na minha vida, através da minha obediência ao teu Evangelho. Está sempre bradando, glória a Deus, Senhor, Senhor, mas não quer outra coisa senão a sua própria exaltação. Ou seja, o falso profeta é teatral. Ele é teatral. É como um ator. Nada contra os atores, né? Não estou falando mal aqui da arte. Não é isso. Estou usando isso como ilustração para os irmãos entenderem. O ator, quando vai participar de uma peça, de um filme de cinema, de uma novela, ele quer o quê? O aplauso do público. Não é isso? O falso profeta quer a exaltação de si mesmo. Ele se mostra muito piedosamente, mas ele quer ser exaltado. Ele não quer a glória para Deus. Ou seja, o pecado dele começa na cabeça, na mente, como nós estudamos aqui. Por isso que muitos, na época de Jesus, eram contestados por Jesus, chamados de hipócritas, e eram fariseus, porque obedeciam à lei mecanicamente, não obedeciam de coração, com o coração transformado. Tudo que o falso profeta faz, os seus supostos frutos, alimentam o seu ego e não o seu espírito. O falso profeta sempre articula as suas palavras, tendo em vista alimentar o ego das pessoas. Não é apenas o ego dele, não. É o ego das pessoas. Depois que alimenta o ego das pessoas, depois que ele fica satisfeito, aí ele alimenta mais o seu ego, tendo em vista alimentar o ego das pessoas sem diminuir o seu próprio ego, e nunca glorifica Deus de fato. Ele faz com que a pessoa se sinta lá em cima, mas ele sempre está mais em cima ainda. O seu ego é mais superior. Ele faz com que a pessoa se sinta bem, para que aquela pessoa dependa dele eternamente. São características do falso profeta. O falso profeta é como uma árvore alta, frondosa e bela, mas os seus frutos são amargos e venenosos. Por isso, esse tipo de árvore não merece a nossa confiança. Frondosa, né? Bela, robusta, aquela aparência bonita, sedutora, é como uma árvore frondosa e bela, mas os seus frutos são amargos e venenosos. Por isso, esse tipo de árvore, que é o falso profeta, não merece a nossa credibilidade, não merece a nossa confiança. Agora eu vou citar um homem que viveu ali na época de Paulo, dizem que foi até conhecido de Paulo, trocava algumas cartas com Paulo. Esse homem chamava Sêneca, que era um pensador romano, seguidor do estoicismo. Ele falou em um dos seus escritos um dito muito interessante: uma árvore conhece-se pelos seus frutos, se são bons ou ruins. E o ser humano, se ele é semelhante a um anjo ou a um demônio, se conhece pelas suas atitudes. Não há como você não descobrir no tempo devido se o falso profeta é o falso profeta. As suas atitudes vão dizer no tempo certo, no tempo devido. Se ele é um anjo, se aquele homem que se diz um homem de Deus é um anjo ou é um demônio. Por último, de acordo com este texto, o falso profeta terá no futuro, no juízo final, um final trágico e infernal. É o que afirma Jesus, conforme os versículos 22 e 23 do texto. Muitos naquele dia, no juízo final, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome?
Em teu nome não temos expelido demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, lhes direi, ou claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pelo crivo do tribunal de Deus, eles não vão escapar, nenhum de nós vai escapar. Vão prestar contas e contas altas, a conta é alta, a indenização será alta, pelo que eles fazem com a humanidade. Então eles podem enganar a pessoa por um longo tempo, mas no dia do juízo final, pode até acontecer no dia do juízo final, por isso você vê muitos falsos profetas aí em ascensão. Mas quando vier aquele dia, o dia do Senhor, que no Antigo Testamento é chamado o terrível dia do Senhor, a prestação de contas vai ser dura, rígida, baseada na verdade, e esses hipócritas vão dar conta de tudo que fizeram pela humanidade. Vão receber esta palavra dura de Jesus: apartai-vos de mim, vós apóstatas, vós hipócritas, vocês que são cobras, que são serpentes, raça de víboras, porque nunca vos conheci. Ou seja, não tem parte com você. Quem não tem parte com Jesus, tem parte com o diabo, tem parte com o demônio, tem parte com o pecado, tem parte com o inferno. O falso profeta é semelhante a alguém que, mal intencionado, rouba o crachá de um funcionário honesto de uma empresa, mas nunca foi contratado de fato, nem nunca fora reconhecido pelo patrão. Ele apenas usa de má fé o nome da firma em vantagem própria, mas no final, o patrão ou as pessoas sinceras da firma, da empresa, vão descobrir os seus crimes. Ele será expulso, acusado e preso pelos seus crimes que cometeu pelas autoridades competentes. Acontecerá isso com o falso profeta. A autoridade competente vai julgá-lo. Ele terá o castigo que ele merece. O evangelho que nós pregamos, irmãos, não é esse evangelho que está sendo pregado aí, não. Tomem cuidado. Tomem cuidado com o rádio, com a televisão, com a internet. Você pode ouvir de tudo e reter o que é bom, mas nem tudo você pode ouvir. Porque eles conseguem seduzir você. E se prepare, estude a Bíblia com seriedade. A escola dominical nossa, eu tenho orado a Deus nas madrugadas. Ela dorme um pouquinho mais cedo, eu durmo ali orando, na minha cama ali. Eu costumo orar deitado, eu gosto de orar deitado. E tenho pedido a Deus pela nossa escola, pela qualidade intelectual, espiritual da nossa escola bíblica dominical. Para que os nossos professores ensinem a palavra de Deus, sem engano. Exponham a verdade, doa quem doer. Sejamos acolhedores como igreja. Não estou dizendo que a nossa igreja não tem que ser acolhedora. Nós abraçamos as pessoas, nós temos carinho pelas pessoas, mas por amor a elas, a verdade tem que ser dita. Portanto, vocês que são professores, se preparem. O meu sonho é ver, mas como era o sonho do pastor Silas Querido de Carvalho, que foi meu professor ali no Seminário Teológico Batista Fluminense, em Campos, quando eu estudei, fiz meus 2 primeiros anos do meu bacharelado em Teologia no Seminário Teológico Batista Fluminense, em Campos. Tive um professor chamado pastor Silas Querido de Carvalho, que era pastor da Igreja Batista em Parque Correntes.
Ele conseguiu transformar a escola bíblica dele quase que numa escola teológica. E a gente percebia na vida dos crentes que eles tinham base, que o pastor Silas expunha a palavra, ele preparava os professores para ensinarem a palavra, não para ficarem embromando com historinhas aqui ou ali. A escola dominical não é isso, a escola dominical é uma escola para aprender, preparar os crentes para serem bons apologistas da fé neste mundo de trevas e pecado. Que Deus assim nos abençoe e nos proteja dos falsos profetas. Que a muralha infinita do Espírito rodeie a nossa igreja e não permita que os falsos profetas criem raízes profundas aqui nesta igreja. Enquanto o pastor Reinaldo for pastor aqui, o pastor Reinaldo tem muito que aprender. A minha esposa me conhece. Eu me cobro muito, leitura, estudo. Eu me cobro tanto quando eu não me vejo bem no sermão, eu saio daqui triste. Ela sabe disso. Quando eu não fui bem no sermão, não no sentido de ter o aplauso dos irmãos, no sentido de preparar os irmãos, eu saio arrasado daqui. Eu saio triste. Às vezes estou sorrindo ali, mas eu estou com o coração triste. Porque não consegui transmitir a palavra. Irmãos, quando assumo este púlpito aqui, eu tremo na base. Eu tremo. Agora que Samir está me filmando, né? A risco de ir para a internet. Eu tremo. Porque isso aqui é coisa séria, isso aqui é uma tribuna sagrada. Isso aqui não pode ser feito para dizer qualquer coisa. Neste altar não se pode dizer qualquer coisa. Eu tremo. E quando eu não percebo que eu não fui bem, eu me entristeço. Fico irritado às vezes. Preciso melhorar nisso. Por isso eu peço que os irmãos orem por mim, por este humilde servo do Senhor. Tenho as minhas limitações, mas estou me esforçando, que posso, para dar o melhor aos irmãos. E quando o pastor não for bem no sermão, os irmãos orem para o pastor e digam: Senhor, dê ânimo ao nosso pastor, abre a inteligência dele, dê sabedoria a ele, cuida da memória do pastor, porque eu levo diante do Senhor com toda humildade. Não estou aqui fazendo nenhum teatro. Eu quero dar o melhor para os irmãos. Eu quero ver uma igreja preparada e, consequentemente, despertada, avivada. O verdadeiro avivamento não está em bons programas. O verdadeiro avivamento não está em boa música. Não está em bons eventos. Não está em grandes espetáculos. O avivamento está na palavra de Deus, no coração dos irmãos, na consciência dos irmãos, na história dos irmãos, na vida dos irmãos. Isso para mim é avivamento. Não está na gritaria, nos grandes brados, nas grandes expressões. Não. Cristo era simples. Na sua simplicidade, ele trouxe a coisa mais preciosa que o homem necessitava e necessita, que é o Evangelho. Portanto, que venhamos a levar a sério a nossa vida como cristãos, para não sermos presas do lobo faminto, que é o falso profeta. E digo mais, muito mais do que um lobo faminto, de um leão. O falso profeta é um leão faminto, pronto para devorar. Devorar o pastor é o primeiro a devorar. E devorar os irmãos. Que Deus nos ajude. Amém.